e quando puder iniciar a gravação, Maria Paula. Daí, então, os colegas que não conseguiram entrar, por chegarem mais tarde, podem ter acesso depois à gravação da reunião. Então, a gravação foi iniciada. Hoje nós vamos tratar do tema do fomento do desenvolvimento social. Ele é o subgrupo 4, né, do nosso eixo. A gente inverteu um pouquinho a ordem, né, para poder caber no nosso calendário as discussões, e daí, em função disso, a gente acabou agrupando o subgrupo 3 e o 5, né, que são inclusão social e acesso à cidade, que é uma discussão similar, que vai ficar para a semana que vem. E eu vou, então, iniciar a nossa apresentação. Vocês conseguem visualizar minha tela? Sim. Tá bem, obrigada. Então, essa é a nossa 9ª reunião, né, desde a instituição dos eixos. Como vai ser a ordem da nossa apresentação? Então, a gente vai passar, né, o nosso cronograma das reuniões até julho, um pouco da conceituação do fomento ao desenvolvimento social. Na segunda parte, a gente vai ter uma apresentação do diretor de Fomento e Empreendedorismo Social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o João Freire. E então partimos para a discussão do subgrupo, né? O João conversou comigo hoje pela manhã em função dos eventos do ciclone, né? Ele está tendo várias reuniões com a Defesa Civil para dar assistência, né, às pessoas atingidas, e em função disso ele disse que conseguiria entrar na nossa reunião mais tarde, talvez por 11 horas, se ele se liberar, né? A previsão do término da reunião é às 10h30. Então, a gente espera que ele consiga, né? Mas entende que o papel da secretaria é dar toda assistência no momento para as pessoas atingidas, né? Então, se ele conseguir participar, a gente fica muito feliz. Senão, a gente vai tocando a nossa discussão por aqui. Então, nós estamos na parte de fechamento da leitura da cidade, né? Passamos pelo diagnóstico, conferência, oficinas temáticas. E no final de julho, previsto para o dia 22, que é no sábado, nós teremos o seminário, que será o fechamento da leitura da cidade em si, né? No momento, nós estamos aqui na reunião dia 27 de junho, nós já tivemos a discussão do eixo temático 1, né? Das áreas especiais de interesse sociocultural. Nós tivemos também a discussão sobre os espaços públicos na semana passada, que foi bem rica, né? E na próxima semana, então, inclusão social e acesso à cidade, né? Nós tivemos que encaixar essa reunião de hoje no meio das quinzenais para poder vencer as nossas discussões até o seminário. E daí, então, na outra semana, né, não teria reunião, e na semana do seminário a gente teria uma reunião, assim, de consolidação, né, para ver o que a gente vai ter de material produzido para ser levado no seminário também. Então, aqui nós teríamos a apresentação do João, mas, né, a gente passa para depois da nossa parte de conceituação. Relembrando, né, o nosso eixo 1 do desenvolvimento social e cultural,
Ele trata da relação entre o plano diretor e a promoção da qualidade de vida da população, envolvendo os temas da inclusão social e de acesso a direitos sociais. Também questões relacionadas às populações em situação de vulnerabilidade, a perspectiva de gênero no espaço urbano e as manifestações culturais locais também fazem parte dessa discussão, bem como questões relacionadas a comunidades autóctones, habitação de interesse social e a regularização fundiária. Então, o que nós temos com relação ao fomento ao desenvolvimento social dentro do plano diretor atualmente? Nós temos a questão dos princípios, né, desde o artigo 1º, que fala da promoção do desenvolvimento no município de Porto Alegre, tem como princípio o cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana nos termos da lei orgânica, garantindo a promoção da qualidade de vida e do ambiente, reduzindo as desigualdades e a exclusão social. O fortalecimento da regulação pública sobre o solo urbano, mediante a utilização de instrumentos redistributivos da renda urbana e da terra e controle sobre o uso e ocupação do espaço da cidade. A regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda por meio do estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental incorpora o enfoque ambiental de planejamento na definição do modelo de desenvolvimento do município, das diretrizes e das estratégias para execução de planos, programas e projetos, enfatizando a participação popular, a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Então, no capítulo 5 da promoção econômica, também aparece, né, alguma questão. Essa estratégia, ela tem como principal objetivo o estabelecimento de políticas que busquem a dinamização da economia da cidade, a melhoria da qualidade de vida e a qualificação da cidadania, através de ações diretas com a comunidade e com setores produtivos, assim como a articulação com outras esferas de poder. A implementação da estratégia de promoção econômica dar-se-á através de promoção da geração de postos de trabalho em sua relação com o lugar de residência, o fomento à organização e à autopromoção de iniciativas empreendedoras e garantia de condições mínimas de abastecimento e de consumo a todos. Depois trata também do incentivo à produção e à socialização de conhecimento tecnológico, o incentivo à criação de escolas técnicas para formação e capacitação profissional, a promoção de problemas de inclusão social para a população de baixa renda em processo de regularização fundiária. E constituem a estratégia, então, o Programa de Qualificação da Cidadania, que tem como principais metas a democratização do conhecimento técnico para os diversos tipos de atividades produtivas no município. Incentiva medidas que orientem para a visão de desenvolvimento sustentável nas empresas e a oferta de alternativas de atividades para a população de baixa renda. E ainda compõe a estratégia de produção da cidade, a implementação de programas de habitação de interesse social por meio de ações, projetos e procedimentos administrativos específicos que incidam no processo de ocupação informal do solo urbano, por meio da regulamentação, da manutenção conforme cadastro e da produção de empreendimentos de habitação de interesse social, viabilizando o acesso dos setores sociais de baixa renda ao solo urbanizado e legalizado, adequadamente localizado, considerando, entre outros aspectos, áreas de risco, compatibilização com o meio ambiente, posição relativa aos locais estruturados da cidade, em especial o acesso ao trabalho e aos serviços essenciais. Eu não sei, Paulo, tu pode me informar? Acho que o João ingressou na reunião, né? Ele acessou agora. Certo, bom dia, Freire, tudo bem? Não sei se tu já está pronto para fazer a tua apresentação. Chegando. Chegando, tá.
Assim que tu tiveres disponível, pode dar um toque pra gente. Catiane, eu não estou conseguindo ter acesso ao chat, então eu queria dizer que o Felisberto RGP1 está presente, tá? Obrigado. Tá bem. Registrado, então. Eu estou à disposição aqui para que, né, estiver oportuno, mas como eu cheguei atrasado, estou à disposição de vocês. Tá bem. Eu apresentei um pouquinho do que o plano diretor fala, né, das questões de fomento ao desenvolvimento social, né? Que a gente fala da questão da promoção de qualidade de vida, reduzir as desigualdades, a regularização fundiária, sempre considerando a situação socioeconômica da população e normas ambientais, a, a questão da sustentabilidade econômica, e depois como entra a questão dentro da estratégia de promoção econômica do plano diretor, quando fala da promoção de geração de postos de trabalho em sua relação com o lugar de residência, o fomento à organização e autopromoção de iniciativas empreendedoras e a garantia de condições mínimas de abastecimento e de consumo a todos. Também fala da socialização do conhecimento tecnológico, incentiva a criação de escolas técnicas, né, para formação e capacitação profissional, e promoção de programas de inclusão para a população de baixa renda. Tá, então, dentro do plano, a gente tem esse programa de qualificação da cidadania, que tem como metas a democratização do conhecimento técnico, o desenvolvimento sustentável nas empresas e oferta de alternativas de atividades para a população de baixa renda. E também dentro da implementação de programas de habitação de interesse social, a questão da sustentabilidade econômica também, né, das populações. Então, acho que seria importante para dar uma contextualizada para a gente, assim, como que funciona como está funcionando essa questão do fomento, né, voltado a essas pessoas, né, mais de baixa renda dentro da prefeitura, e se existe essa correlação com o plano diretor mesmo, né, ou se daqui a pouco falta alguma previsão dentro do plano diretor, né, de como abranger alguma política, né, qual seria a tua visão sobre isso? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Desculpa o atraso, em função do ciclone, o Copai fez reunião mais longa, normalmente termina às 10 da manhã, mas nós estávamos repassando a linha do tempo do ciclone, então ficou um pouco mais demorado, e também com presença do prefeito e secretários. A reunião, que normalmente é técnica, ficou um pouco mais ampliada, tá? Desculpa, quem é o teu nome? É Catiane que estava falando, Catiane, né? Isso. Catiane, eu posso dizer assim, tem muita convergência no que nós estamos trabalhando aqui na secretaria, tá? Tem muita convergência, o que é quase natural, né? Quando tu tem uma visão de governo que está bem delineada, né? Tu tem toda uma construção participativa, como, né, a gente tá construindo aí o plano diretor. Então, eu acho que é até natural ter essa convergência. O que eu acho importante agora é a gente afinar algumas coisas. Então, essa reunião aqui, eu acho que é um marco, assim, no sentido de que nós, em muitas situações, as situações que eu vou apresentar agora, são esboços ainda, tá? Olhando a mesma direção do que está o plano diretor olhando. Nós vamos precisar, e estamos trabalhando nisso, detalhar isso, né? Como é que a gente vai realmente executar
essas assim, de críticas de programas e de táticas, né, para chegar a dar essa condição que tu acabou de ler aí, que o plano diretor sonha, tá? Então, minha proposta é o seguinte, eu vou falar, nem vou usar apresentação no primeiro momento, eu vou falar em linhas gerais o que a gente... Não, eu até vou usar uma apresentaçãozinha, que talvez estruture um pouco mais, né, o que a gente está sonhando para o nosso processo de qualificação, de inclusão produtiva, tá? E aí a gente pode trocar, né? Como é que a gente pode, e acho até meio óbvio também, né? Pô, talvez vocês pudessem vir a compor, alguém que trabalha aí no plano diretor, pudesse vir a compor esse grupo que está construindo, tá? Esse programa de inclusão produtiva do município de Porto Alegre. E depois de falar desse programa mais genérico, se tiver tempo, eu poderia apresentar o programa que esse está mais bem estruturado, que é de inclusão social pela revitalização do sistema de logística reversa de Porto Alegre, que é um drive que a gente trabalhou desde lá de 2012, no programa Todos Somos Porto Alegre. Ele foi descontinuado, né, na gestão anterior, e agora a gente está retomando, né? Acho importante dizer que tudo isso que eu vou apresentar agora, maior parte, a grande parte, será viabilizada pelos financiamentos internacionais do Banco Interamericano, olhando Porto Alegre como um todo, e do Banco Mundial, olhando o Quarto Distrito e Centro. Tá? Então, que a gente está aí estruturando, ela é viabilizada com esses recursos. O que é positivo, porque a gente sabe das carências do município, das dificuldades, né, de transformar, né, realidades com os recursos do Caixa. Então, a oportunidade que se coloca, a situação diferente que se coloca, é que vai ter muito dinheiro para fazer isso. Nós temos que fazer bem feito. Tá? Então, assim, deixa eu ver se eu consigo levantar uma apresentação aqui. Onde é que está compartilhar aqui? Compartilhar. Esse primeiro programa é ainda um trabalho inicial, mas não está aqui. Eu já tinha aberto, mas não está. Está aqui. Vamos ver se eu consigo colocar. Às vezes demora um pouquinho para carregar, né? Dependendo da internet, a internet está um pouquinho falhada. Né? A minha aqui é uma delas. Deixa eu ver aqui. Tá, agora estou com a internet. Vamos de novo aqui tentar compartilhar. Não é essa apresentação aqui. Vocês estão vendo alguma apresentação? Não. Nós estamos vendo a tua tela, sem apresentação. Sem apresentação. Acho que Aí. clicando no PowerPoint, talvez. Eu cliquei, até achei aqui o PowerPoint, mas ela não está entrando na tela de vocês. Vamos tentar novamente. Eu parei o compartilhamento. Vamos botar aqui em janela. Janela. Aqui, achei. Agora sim. Agora eu acho que só não está em modo apresentação.
Acho que ali embaixo, João, no canto direito, vê se não tem alguma opção de apresentação naqueles... É que tava minimizado aqui agora. Isso aí. Estava minimizado. Bom, isso aqui, gente, como eu disse, deixa eu me tirar daqui da... Agora ficou a minha tela em cima da tela da apresentação. Aqui está aparecendo bem, João, para nós. Nós estamos vendo, A tá? gente enxerga. Tá. Vamos ver, pequenininho, tentar mas dá tocar pra aqui. ver. Bom, então isso aqui é um programa que a gente está esboçando dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, na diretoria de empreendedorismo, mas não só a diretoria de empreendedorismo, que é a minha diretoria, para fazer um processo de inclusão produtiva, exatamente na linha do que foi apresentado pela Catiane, quando falando do plano diretor, para grupos vulneráveis, né? Então, isso aqui é um esboço ainda. Nós estamos trabalhando com algumas frentes, mas a principal delas é o grupo do Põe Inquieta, abrigado na Unicinos, alguns professores, alguns doutores, que estão nos apoiando ainda no momento voluntariamente a fazer um pouco de organicidade desse programa. Até porque é um programa muito ousado, complexo, né? Por se tratar de vários grupos sociais, de várias regiões de município, mas a gente está, então, tendo esse apoio do Inquieta para desenhar isso, tá? Inclusão social produtiva, os grupos que nós enxergamos, os grupos sociais, é que esse aqui não está saindo daqui, rapaz. Eu tô com uma tela sobreposta aqui. Eu vou diminuir isso aqui, ó. Totalmente sobreposta. Aí acabou eu não vendo. Tá, agora vai. Então, nós estamos falando de alguns públicos prioritários, tá? E aí tu vê que a coisa evolui, vocês têm que ver que a coisa evolui, né? Aqui nós estamos começando com um grupo de população de rua, vulneráveis, pessoal de carrinheiros, né? Esses grupos que trabalham com reciclagem de forma totalmente autônoma e desorganizada, pessoas que têm o CAD único, né? Que demonstraram pelo CAD único bastante vulneráveis, né? Vulnerabilidade. Um item muito importante para nós é uma estratégia de quebrar o ciclo de pobreza, trabalhando o jovem pobre, né, para dar para ele uma oportunidade diferente daqueles grupos de origem, seja ele da reciclagem, seja ele filho de outra situação, né, de uma outra família, de uma situação bastante vulnerável, mas focar um trabalho bem bastante forte no jovem empobrecido e nos idosos. Tá? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Alô? Tranquilo. Então, é que eu não estou enxergando vocês, mas estou falando aqui. Sim. Tudo certo. Bom, seguindo aqui, na época que nós construímos essa primeira apresentação, nós colocamos aqui algumas possibilidades, né? Que a gente vai ter que, com certeza, validar com o mercado, né? Mas possibilidades de encaminhamentos, tá? Na área de gastronomia, cuidados pessoais, hospitalidade, serviço de saúde, construção civil, tecnologia da informação, principalmente quando tu pensar no jovem, né? Direcionar para algumas das possibilidades de qualificação
e suas competências, né? Aqui uma tentativa de João, tá falhando bastante a tua internet pra gente. Acho que deu uma travada. Talvez se desligar a câmera, às vezes ajuda na transmissão. Deixa eu tirar aqui, então. Vamos chegar aqui. Vou desligar a minha câmera. E pior é que eu não consegui abrir, foi a janela. Eu queria enxergar vocês, mas não consegui botar na janela. Vamos desligar a câmera e vamos voltar para a apresentação. Muito bom. Já desligaste. Tá bem, agora vamos voltar para a apresentação. Agora. Onde é que está a janela? Está na lâmina, a porta de acesso aqui para nós, João. Tá? É que eu não estou achando onde é que está a janela de apresentação. Mas para nós está apresentando. A gente Tá está vendo a apresentando? tua tela. Sim, sim. Sim. Então vamos seguir na Tranquilo. apresentação. Tá, então aqui, voltando à porta de acesso com critérios de moradores de Porto Alegre, inscrito no CadÚnico, 2 salários mínimos per capita mês, estudantes, e aí voltando ao jovem, né, sendo estudantes ou com filhos na escola, né, tentando organizar a família na direção dessa inclusão produtiva. As prioridades, pessoas obviamente desempregadas, as pessoas informais. Uma preocupação muito grande do grupo tem sido que a mudança da realidade, principalmente pela tecnologia, muitas profissões serão extintas. E esse que hoje é um frentista, um porteiro de prédio, daqui a pouco ele não vai ter mais essa oportunidade de geração de renda e vai, né, a tendência é ele se vulnerabilizar cada vez mais. Neste sentido, nós também teremos um olhar especial para esses, que hoje são profissionais que estão no mercado de trabalho, mas que têm uma perspectiva de se vulnerabilizar em função da extinção da sua profissão. Tá? E aí, um fator importante, ali naquele banner acima à direita, que todas essas possibilidades de qualificação, elas serão acompanhadas de bolsas de auxílio. A gente não tem um nome muito claro ainda, porque isso depende, inclusive, de legislação, mas isso é um consenso entre a Prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Social e o pessoal dos bancos, que disponibilizar qualificações, seja ela de qualquer ordem, né, sem um apoio para que essa pessoa se mantenha durante o período de qualificação, que possa manter sua família durante esse período, é inviável, não se sustenta. Então, todas essas formações têm como premissa ter um apoio, né? E aí nós temos, né, estimados aí 3 níveis de apoio, tá? Para aquelas oficinas de acesso, né, para aquelas oficinas bem mais básicas, um apoio de algo em torno de R$ 500, R$ 468. Já uma qualificação mais sofisticada, um curso de formação, curso, né, melhor, 75% do salário mínimo, e uma formação técnica, aí já técnico, que é uma formação mais duradoura, 2 anos de curso, né? Isso aí, um salário mínimo para poder apoiar essa manutenção. Óbvio que com condicionantes, que é a presença de 80% das aulas, carga horária 80% atendida,
e manter as condições iniciais de inscrição, que é ser morador de Porto Alegre, salário mínimo per capita mês de no máximo 2 salários mínimos, ou então ele é um estudante e tal. Então, para manter a bolsa, ele tem que manter os condicionantes iniciais. Seguindo, então, o programa teria essa caminhada, né, a partir da inscrição, com aqueles critérios, com as prioridades definidas, os condicionantes, para poder manter a sua bolsa, tá? Era isso, basicamente, que nós temos escrito. Eu vou voltar para a tela que eu posso enxergar vocês, que eu fico até meio perdido não enxergando vocês. Mas, assim, isso que eu apresentei hoje foi um dos primeiros rascunhos que se teve. Nas conversas com essa turma do Pô Inquieta, profissionais do ensino da Unicinos, profissionais muito qualificados, nós estamos fazendo um trabalho, e ontem teve uma reunião de tarde inteira, exatamente na busca de outros fatores que têm que ser levados em conta, né? Um deles, que até a Catiane citou, na questão do plano diretor, que converge com as nossas visões, que aí, volto a dizer, eu entendo que seria importante a participação de alguém que está no plano diretor desse nosso grupo de trabalho. Um dos fatores que apareceu, primeiro, a territorialidade. Isso não adianta tu fazer cursos no centro. O cara lá da Zona Sul, ele não vai fazer curso no centro. Hoje, lá no Copai, nós estávamos dizendo, nem abrigo tu consegue botar o abrigo só do DEMAB. Ah, não, mas então tem o ginásio do Banco do Brasil lá na Zona Sul. Então, automatizar é o primeiro passo para o insucesso. Então, trouxemos o elemento territorialidade. Outro elemento que apareceu ontem muito claramente, nós temos que construir isso com os atores locais. Os atores locais, as entidades que lá nesses territórios, eles conhecem sentados a realidade daquela população, seja da Cruzeiro, da Rubem Berta. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós estamos em fase, a reunião foi ontem, de jogar para dentro desse arcabouço elementos que a gente entende que seriam importantes. Claro que perpassa tudo isso ter uma boa governança, né? Nós temos, como ele é complexo, não é uma entidade que vai dar treinamento para 20 mil vagas, né? Nós estamos falando em 20 mil vagas, tá? Com bolsa. Não é uma entidade. Tem que ter uma governança, tem que ter processos definidos, tem que ter indicadores e checkpoints bem definidos para tu ir acompanhando e medindo o sucesso, as dificuldades, as correções necessárias. Então, assim, nós ainda estamos em fase de jogar para dentro desse arcabouço questões que a gente acha importantes. A hora de vocês começar a nos ajudar é extremamente propícia essa reunião aqui, tá? Não está marcada a próxima reunião, mas eu ouso, né, convidar já quem vocês acharem importante, mais de uma colega. Nós temos participado praticamente a SMDS só. Ontem sentimos necessidade que a SMIDET tivesse junto, porque uma coisa que principalmente uma das professoras lá, ela traz, tá, mas e nós vamos capacitar para que mercado? Nós vamos capacitar aqueles cursos ali que eu mostrei, gastronomia, hospitalidade, não sei o que, aquilo ali foi pode ser, mas a gente tem que ver o mercado. Então, a SMIDET tem que se aproximar, apesar que no início ela esteve próximo, depois se afastou, mas a gente tem que ter a SMIDET. Esse olhar do plano diretor, eu acho que tem que estar nesse nosso trabalho, tem que estar no trabalho, construir junto. E é isso, né? Nós ainda estamos na fase, não digo que inicial, porque a gente já fez algumas reuniões,
mas ainda de botar para dentro do arcabouço elementos importantes, elementos essenciais, para que a gente tenha, né, essa oportunidade bem aproveitada, porque realmente o recurso vai ser muito importante, vai ser um bom recurso, tá? Nós temos um prazo limitado para usar esse recurso, a partir da assinatura que a gente está enxergando, que vai acontecer em outubro desse ano. A partir da assinatura, a gente tem 5 anos para executar, o que, melhor do que ninguém, vocês do quadro da prefeitura sabem que 5 anos na execução do poder público é um piscar de olhos, né? Então, é uma série de questões que a gente tem que estar olhando e tratando. E quanto mais a gente conseguir convergência, transversalidade. Isso ontem, na reunião de ontem, isso foi à tona, assim, e todo mundo se olhou. A velha temática, mas precisa de transversalidade na prefeitura, tem que estar envolvido A, B, C, D. Aí todo mundo se olha, e aí, como é que faz? Né? Então, os conceitos primários estão colocados, ainda estamos alimentando. Possivelmente, na próxima reunião, a gente já vai começar a trabalhar, né, a partir dos elementos ainda isolados, começar a juntar esse mosaico, né? E ainda tempo de botar novos elementos no mosaico. Mas eu acho que tem que ter uma questão sobre, sei lá, não me vem agora, mas enfim, é isso que a gente está trabalhando e seria muito importante. Eu vou, inclusive, falar com o secretário dessa nossa reunião e vou dizer que, né? E tu podia me mandar, Catiane, essa apresentação que tu fez, até para mim argumentar com ele, né? Olha só, eles estão olhando a mesma coisa que a gente. Só que nós estamos olhando do ponto de vista de qualificação de pessoas, eles estão vendo a cidade. Como é que a gente faz essas coisas chegarem juntos? Obrigada, Freire. Acho muito importante isso que tu trouxe, né? E a gente está no momento de pensar essas coisas, né? Além desse eixo que é focado no desenvolvimento social, a gente tem um outro de desenvolvimento econômico, que também depois, eu não sei, provavelmente a gente vai discutir os temas em conjunto e juntar o que está se discutindo aqui com o que está se discutindo no eixo de desenvolvimento econômico para falar mais especificamente sobre os temas, né, e como é que a gente pode trabalhar junto. Uma coisa que me chamou a atenção, assim, né, que tu falaste, a princípio, esse projeto ele estaria vinculado a um recurso, né, que tem um prazo para ser utilizado, né? Mas como é que a gente pensa nesses projetos a médio e longo prazo, na continuidade deles, né? E que é de extrema importância. Aí que eu acho que o plano diretor pode entrar no sentido de trabalhar também com contrapartidas sociais, né, que a exemplo do que acontece hoje em dia com os TCAPs, que é um termo de conversão de área pública, por exemplo, em algum empreendimento que não tem uma necessidade de doar uma área para empreendimento, porque já está numa região atendida, pode fazer uma reforma num posto de saúde ou numa praça, e a gente deveria poder também colocar essa questão social, né, e do desenvolvimento no meio, assim. Eu penso, inclusive, algumas questões do tipo a construção civil trabalhar com pessoas que foram, né, que vindas desse programa, né, seria um incentivo nesse sentido. Ou de dar contrapartida no sentido de desenvolver, né, um fundo para que se possa ter bolsas, né, para continuar esse trabalho. Então acho que sim, acho que a nossa conversa realmente ela vai nesse sentido. O que que eu queria saber de ti? A gente tem até meio-dia para discutir, tem algumas
pessoas já com a mão levantada, né, para fazer algumas perguntas. Daí eu não sei se, no momento a gente abre para perguntas, para troca de ideias, que o pessoal aqui é bastante, né, participativo e propositivo, e depois tu apresenta a outra parte do trabalho, ou seria melhor apresentar antes e depois a gente abrir para discussão? Não sei qual seria o teu tempo também, né, disponível para estar com a gente. Não, eu estou tranquilo até o meio-dia, eu tô tranquilo. Assim, eu acho melhor a gente abrir para perguntas agora, tá? Uhum. Porque o outro pedaço, ele é muito mais específico. Ele pega basicamente a Juliana, minha parceirona aqui nessa temática da reciclagem, É. então ele fecha muito, né? Mas também trata de qualificação de pessoas, aí pega mais as questões mais específicas ainda de qualificação tecnológica desse sistema de logística reversa. Aí eu vou fechar muito. Eu acho que a gente podia, a partir desse macro, fazer esse apanhado aí das visões, das percepções, e tá gravando, né? Tá. Aham. Depois a gente Tá, não, porque disponibiliza. aí isso, porque a gente não pode perder, né, o que vem a ser aí as contribuições aí, né? Porque aí a gente se foca em ouvir. Eu acho que a gente pode abrir. Tô por ti, Catiane. Tá bom, então. Então a gente abre para as perguntas. Temos o Felisberto, a Érica e o Milton inscritos até o momento. Felisberto, à vontade. Bom dia. Meu nome é Felisberto Luiz, sou conselheiro da temática Desenvolvimento Econômico, Tributação, Turismo e Trabalho do AP e sou conselheiro do Conselho Municipal do Desenvolvimento Ambiental pela região RGP1, que é o centro de 17 bairros. Né? As minhas perguntas, inicialmente farei algumas considerações de metodologia do projeto, né, para que a gente possa construir coletivamente. Né? Eu entendo que é importante o projeto, mas é necessário ter um diagnóstico aonde vai ser aplicado esse projeto. Né? Sem a participação da sociedade, não terá êxito esse projeto. Então, é necessário ter um mapeamento das 17 regiões do orçamento participativo, né, que tem já toda uma demanda de assistência social, de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, de educação, de habitação, né? Então, tem todo um mapeamento já feito ao longo desses 34 anos. Né? E tem um livro das demandas, lá onde estão as demandas da população. Então, eu pergunto, primeira pergunta, se há uma busca disso por parte da secretaria, o que a sociedade vem demandando ao longo desses anos? Essa é a minha primeira pergunta. Segunda pergunta é se há alguma relação mais profunda com as unidades de triagem e as cooperativas. Né? Nós temos que ter um olhar sobre isso. Falhou um pouco, mas se tu quiser fazer as outras perguntas. Tá. Não, se não, assim, a primeira é se há um programa vinculado com as unidades de triagem e cooperativas, tá? Se há um acompanhamento, se há uma participação nesse projeto. Porque houve todo o ensaio, na época, se eu não me engano, do Fortunati, Somos Todo Porto Alegre, e que houve um problema na execução do programa, porque como incluir as pessoas se elas têm que ser alfabetizadas, ou no mínimo ter um primeiro ou ensino fundamental ou ensino médio, né? Então, como a secretaria trabalha isso com a Secretaria da Educação? E qual a relação também, né, de inclusão? Né? Eu vejo que há muita lógica do mercado. Só que há um mercado que não é detectado pelo mercado, que são as realidades. E a partir da pandemia se desenvolveu todo um projeto social a partir das comunidades, como hortas comunitárias, cozinhas comunitárias, e assim vai. Né? Então, eu só vou ficar nessas 3 perguntas, abrir o espaço para os demais. Obrigado. Tá? Olha, eu não sei
os demais, mas eu ouvi só a primeira pergunta do Felisberto, que fala um pouco mais da participação das regiões, das lideranças. As outras duas eu não escutei direito. A questão da reciclagem eu peguei um pedacinho, e da terceira nem ouvi nada, Felisberto. É a questão das cozinhas e hortas comunitárias que surgiram tá. depois da pandemia, né? Que é uma nova realidade. E se há um mapeamento por parte da Secretaria junto às 17 regiões do AP. Era isso, obrigado. Não, beleza. Então, assim, eu acho que como ele fez 3 perguntas, eu me atrevo a tentar botar um pouco de a visão da secretaria, tá? Sobre a primeira pergunta, Felisberto, 100% de razão, né? Ontem mesmo na reunião, a gente bateu o martelo, assim, não tem como tu ter alguma chance de sucesso sem escutar, né, a região, as lideranças da região, o OP, envolver esse processo que já existe há tantos anos e que tem muita coisa a contribuir. Isso aí não tem, a gente tem clareza disso, tá? Vamos fazer sim. Como eu disse, nós ainda estamos na fase inicial para botar alguns preceitos básicos para depois ir a campo, né? Enfim. Sobre a reciclagem, eu só ouvi que tu falou de alguma coisa da reciclagem, como é que envolveu, não sei o quê, mas não peguei o âmago da tua pergunta. Acho que o Felisberto caiu. Voltando. Não, é que há toda a unidade. Eu vou falar porque eu desconheço as unidades do centro histórico e da parte do 4º distrito, né? Nós temos várias unidades de triagem no centro. Qual é o trabalho que está sendo feito? Nós temos também a Santa Terezinha, ali, a Vila dos Papeleiros, né? Onde tinha Arevipa, 2 galpões ali, toda uma estrutura montada para fazer a inclusão social através da autogestão e da autonomia, né? E esse projeto ficou no meio do caminho. Então, é importante retomar isso, né? Porque havia todo um espaço, inclusive com estrutura, para fomentar isso, né? Então, essa é a minha pergunta. Qual é a relação que está se fazendo com as unidades de triagem e com as cooperativas? Para isso, obrigado. Felisberto, é o seguinte, esse é exatamente o segundo projeto que eu disse que ele é bem específico, ele olha completamente isso que tu estás falando. Tá? Ele trata de... ele tem 4 eixos, basicamente, eu vou resumir aqui bem rapidamente. Ele tem 4 eixos, né? Ele olha as pessoas, né? A qualificação das pessoas, né? Sob o ponto de vista de gestão e produção, sabe? Retomar essa estratégia de qualificação das pessoas. O segundo eixo é qualificação dos processos dentro da unidade, seja Paraíba, Frederico, a Lasanitas, né? Como é que eles estão trabalhando? Porque a gente mexeu um pouquinho nisso lá em 2013, 14, 15, mas depois tu sabe como é que vai mexendo, troca para lá, assim, revisar os processos e as tecnologias. Pô, vale a pena botar aqui uma esteira, vale a pena botar um aglutinador, vale a pena botar tecnologia. Então, o segundo eixo são os processos. O terceiro eixo, que eu acho que seja o mais importante, Portanto, João. Não exclusivamente, é a cadeia de valor. Porque sabia... Alô? Alô? Oi, João. cortou um pouco. Acho que desligando a câmera fica menos pesada a transmissão.
Freire tá com a gente ainda? Ou caiu? Ou eu caí? Alguém me dá um feedback? Estão me Você ouvindo? está online, Kátia. Oi? Você está online. Tá, estão me ouvindo. Tá, então o Freire, não sei, acho que ele caiu, porque para mim parece que travou. Eu tô te ouvindo, Catiana, mas o Freire travou. O Freire Eu também travou. estou. Parabéns pelas perguntas, viu, Juliana? Muito boas. O João está retornando agora. Retornando da nuvem. Tá, eu vou ficar sem câmera para melhorar meu sinal aqui. Felisberto, tu tá aí, Felisberto? Tô te ouvindo atentamente, João. Não, então, o terceiro eixo é a cadeia de valor, né? Porque, sabidamente, um dos grandes problemas do nosso sistema hoje é a pouca participação do cidadão. Então, tem que ter uma mobilização do cidadão, tem que ter uma avaliação de todo o sistema de coleta seletiva. Hoje é a Cotravipa. Será que não seria melhor ser feito por uma coleta solidária, uma coleta compartilhada? Existem modelos aí no Brasil, eu conheço alguns, né, tipo Brasília, Maceió, né? Então, reavaliar a cadeia de valor, desde a casa do cidadão que disponibiliza o seu resíduo até o mercado. Revisar tudo isso aí com um estudo bem detalhado de como é que é a melhor forma de fazer com que essa cadeia de valor realmente se seja sustentável, tá? E o quarto eixo é, reformar as unidades de triagem hoje existentes, que são razoavelmente estruturadas, tá? Reformar e construir algumas novas, que tem aí algumas situações bem específicas, que a gente vai precisar, sim, construir algumas estruturas novas, top, né, estruturas bem feitas, para abrigar alguns grupos que estão aí, né, permanentemente acontecendo, tá? Então é isso, sobre reciclagem a gente tem um projeto, a hora que tu quiser conhecer, a Juliana, parceiraça aí do DMLU, a Natália do Ismamus, conhecem, né? A gente tem trabalhado junto nessa direção. E sobre a terceira pergunta, cozinhas e hortas, te juro que eu não conheço. Eu sei que aqui na secretaria tem a área de segurança alimentar. Eu já ouvi algumas pessoas falarem sobre que nós temos 5 cozinhas populares que atendem a milhares de pessoas por dia, mas eu não tenho detalhes, ô Felisberto. Mas isso aí está, com certeza, na política pública, principalmente as cozinhas populares, tá? São 5 em Porto Alegre, não tenho detalhes. E hortas, aí menos ainda, tá? A minha diretoria não interage com essa parte de alimentação, então eu realmente não conheço. Acho. Caiu. Ele está logado ainda, mas acho que travou pela internet de novo. Freire está aí ainda? Ele caiu de novo, né? Caiu de novo agora. Vamos ver se retorna. Será que se a gente tirar nós também as câmeras, será que melhora a transmissão?
Pode tentar, não sei. Podemos, acho que é bem na internet dele o problema, né? Uma pena que estava uma discussão tão interessante. Vamos ver se ele ingressa de novo. Bom dia a todos e a todas, a Claudete aqui. Eu só queria registrar que eu coloquei ali no chat várias questões que eu acho bem importantes nessa discussão, né? Que a gente deveria apontar em termos de desenvolvimento, né? Então, deixo ali registrado as minhas contribuições. Oi, Claudete, a gente está acompanhando o chat, tá? Eu até a gente abrir, né, depois para discutir naquele formato que a gente tem trabalhado das contribuições. Não sei se vocês estão vendo a minha tela. Sim. Daí, Sim. aqui nós temos um quadro, né, que seria desse tema, que nós temos as problemáticas do guia de revisões do plano diretor, subgrupo 4, das moções, e aqui eu copiei tudo que foi colocado no chat, para depois a gente ir organizando, né? A gente não conseguiu passar por essa parte do que foi falado nos subgrupos e nas moções, mas isso foi passado na apresentação que foi encaminhada para vocês. E depois, né, eu mando as atualizações com todas as contribuições, né, que foram feitas. Voltei. O Freire voltou. Eba. Ele voltou, mas eu queria propor assim, talvez pudesse fazer as perguntas da Érica e do Milton, para a gente não perder a oportunidade de ouvi-lo. Né? E aí o Freire continua. Aqui caiu, toda a secretaria caiu aqui, os colegas da sala aqui também perderam a internet. Então foi uma coisa maior. Estou à disposição. Érica, então. Me apresentar para os colegas que eu não conheço. Eu sou a arquiteta Érica, agora arquiteta da Secretaria de Educação. Então, eu estou nesse grupo representando a Secretaria de Educação. E as perguntas que eu vou fazer dizem respeito a esse direito social. Tá? Então, eu vou perguntar para o nosso colega João Freire quais ações que já estão sendo implantadas, né, para garantir, por exemplo, o ensino profissionalizante. Se isso é tratado com a SMED ou com outros atores educacionais. E quais são? Né? Foi citado aqui o Inquieta. É esse o nome, Inquieta? Pô, Inquieta. Isso, que a Unicinos está apoiando. Então, uma sugestão seria incluir as escolas municipais através da SMED nos grupos da SMDS, como os programas para os jovens, né? Os jovens que estão desempregados, os jovens que estão desalentados, incluir a SMED. Então, a pergunta é em quem isso está sendo tratado, né? Qual as ações que já estão sendo efetivamente implantadas, quais os atores, e relacionado a isso, prazo para o início efetivo das capacitações. Porque, como você falou, nós ainda estamos na fase, né? Vocês estão na fase de começar, fase inicial, de jogar para dentro do arcabouço, para depois ir a campo. Só que o governo termina no ano que vem, a princípio. Né? Então, o que está sendo efetivamente? Porque quem mora nas vilas e quem está em situação de vulnerabilidade não tem tempo. É muita gente nas vilas desempregada, é muita gente na vila sem estudo, fora de estudo, não voltam. As escolas também atendendo, às vezes precariamente, mas, enfim. Então, eu gostaria de que fosse falar dos prazos e o que está sendo efetivamente executado. E um comentário que nós continuamos a falar muito em coleta seletiva, em reciclagem,
Foi falado aqui em logística reversa, que funciona muito bem também, atende aos interesses e funciona bem, é um ótimo canal para suprir a necessidade das empresas no que tange à legislação ambiental. Fica bom para todo mundo, mas não só isso, né? A educação profissionalizante e a garantia de emprego e condições para a pessoa fazer curso, e nós conhecemos vários jovens que saem porque não têm condição, vários pais jovens, como foi falado. Então, são essas as minhas colocações e perguntas, né? Os atores, está sendo conversado com a SMED, a possibilidade de usar o equipamento escolar, por exemplo, as cozinhas. Você pode ter cursos profissionalizantes que ajudem também nas cozinhas escolares, que possa ser feita essa parceria. Então, é isso, João. Se puder responder. Então, Érica, a SMED participa das negociações tanto com o Banco Mundial quanto com o Banco Interamericano. Ela praticamente está em todas as reuniões que nós estamos, eles estão. Nós pegamos um pequeno corte, que é esse de formação, né? Formação profissional, não formação básica. A SMED, eu não conheço o escopo dos investimentos que ela tá trabalhando, né? Não conheço, mas eu sei que a secretária Sônia participava, o secretário Mário participava e alguns outros técnicos, assim como eu, técnico, participavam das reuniões com o Banco Mundial, o Banco Interamericano. Nunca me aprofundei nos projetos deles, tá? Sobre o quando é o seguinte, nós estamos negociando com os bancos há 3 anos. Esse processo é um processo bastante lento, tá? Ele passa por várias instâncias. Agora, nesse momento, ele acabou de ser aprovado na diretoria do Banco Interamericano, primeiro só do Banco Interamericano, e isso aí agora vai para a Casa Civil e Senado Federal. A expectativa positiva, eu não acredito muito, mas a expectativa é que outubro isso vai ser assinado. E depois as coisas começam a acontecer, só que nas velocidades que a gente conhece, velocidade de prefeitura. Para antecipar algumas coisas, a gente está fazendo primeiro esse desenho desse projeto, que não tem custo, a gente não tem dinheiro, não tem custo, então a gente está tentando fazer o desenho do projeto, para que quando chega o dinheiro tenha projeto. Segundo, algumas pequenas coisas estão sendo realizadas com recursos esparsos. Por exemplo, na área da reciclagem, nós temos o Fundo Municipal da Reciclagem. Acabamos de aprovar no Conselho do Fundo Municipal da Reciclagem a contratação de 6 projetos executivos para que, quando entrar o dinheiro do banco, a gente tenha o projeto executivo. Então, nós estamos agora entrando no processo de licitação. E, basicamente, assim, os tempos dos bancos e da relação banco-prefeitura, eles são bem estendidos. Cada vez que eles vêm aqui, a gente discute, e aí eles voltam para mais uma reunião. Mas a expectativa do Banco Interamericano é outubro. Do Banco Mundial, provavelmente, segundo semestre de 2024, tá? E sobre a reciclagem, tá? A reciclagem é o que eu falei, nós estamos aí realmente debruçados em que, com esse recurso, a gente possa redesenhar esse processo como um todo, tá? Tanto no aspecto das pessoas, dos processos, da cadeia de valor e da infraestrutura. Nós vamos conseguir, eu espero que, não só melhorar o que existe, mas ampliar o que existe, tá? Isso aí com o recurso desses bancos aí que estão sendo disponibilizados nos próximos meses. Complementando aqui, só uma dúvida que ficou, e esses projetos para serem apresentados quando a verba sair dos bancos internacionais, não é o contrário, o projeto não tem que estar pronto para que se tenha. Esses projetos eles já não deveriam estar desenhados? Como é que é feita essa negociação?
É que, na realidade, aí a Gil pode me ajudar, a carência de engenharia na prefeitura, né? A gente tem um quadro muito exíguo de profissionais, né? Então, o que a gente está fazendo é, né, faz um termo de referência, né, para contratar um projeto executivo, né, dentro do recurso que se tem. A nossa secretaria que cuida de 19 CRAs, não sei quantos CREs, isso, aquilo, tem um engenheiro. O DMLU, acho que é, não sei quantos aí, Gil, tem no DMLU na área de engenharia. Então, Oi, é isso. aqui, bom dia para todo mundo. Aqui só sou eu de arquiteto e tem dois engenheiros e um engenheiro eletricista. Mas para tratar de mais de 70 unidades e mais os sanitários públicos de Porto Alegre, né? Que dá muita manutenção, além da unidade de transbordo, a unidade de triagem, compostagem e aterros sanitários encerrados. A dúvida é quanto ao desenvolvimento dos projetos de qualificação profissionalizantes. Aí você não precisaria de engenheiro a princípio, seria como esses projetos, eles estão sendo desenvolvidos, eles já estão prontos, eles não precisariam estar prontos para você conseguir verba? Não, na realidade não, a gente vai estamos conduzindo eles para que quando chegar o recurso a gente já tenha a execução pronta para iniciar. Estamos trabalhando nisso. O Milton já está aguardando aí também. Bom dia. Bom dia, Milton. Eu sou o Milton, Laboratório de Políticas Públicas, e eu gostaria de levantar uma questão que eu acho que eu não estou ainda percebendo, sentindo com uma preocupação grande, não só nesse grupo, mas também na coordenação técnica. Seria de a gente olhar para o diagnóstico que foi contratado e foi produzido pela consultoria. Esse diagnóstico, eu dei uma olhada, eu tinha experiência já do primeiro plano diretor, o PDDUA, em termos metodológicos, ele fez um diagnóstico bom, eu acho, sobre a realidade urbana. A primeira é o espraiamento da cidade, que o PDDUA não evitou. Então, as pessoas foram expulsas para Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Restinga, Zona Sul, etc., sem a infraestrutura necessária para viver bem. Então, eu acho que esse é um primeiro diagnóstico. Eu não sei até que ponto os membros das diferentes secretarias da prefeitura estão se apropriando deste diagnóstico. Nesse diagnóstico, por exemplo, aparece a exclusão principalmente das mulheres brancas, as negras mais ainda. Então, as mulheres com um público prioritário para enfrentamento da exclusão social. E também o diagnóstico, eu acho que ele avança, ele atualiza a visão que a gente tem da importância do território. As pessoas vivem num território. No território deveria existir todas as condições para o bem-estar das pessoas. Então, a infraestrutura, não só emprego, não só moradia, mas o espaço público, a praça. E aí eu me preocupo, eu acho que aí vem uma outra dificuldade que nós temos. Que estilo de governança nós estamos preparando para dar conta de um projeto de novo tipo? Então, um projeto para a praça, e já tem outros, aonde se saiba exatamente qual é a função que ela vai ter, a partir dos hábitos que a população tem naquela região. A mesma coisa a moradia, evitando os problemas que o Minha Casa Minha Vida teve. Então, uma moradia mais ajustada ao estilo de vida das pessoas, considerando a sua renda e a sua escolaridade, e a sua forma como elas lidam, por exemplo, com o espaço público, com a rua, e aí vem a importância da rua também para as crianças, as praças para as crianças. Eu já pesquisei projetos de praças, por exemplo, em Campo Grande, se eu não me engano, que foi dado destaque não só para o projeto físico, arquitetônico, mas se fez uma pesquisa de como a população usa uma praça de classe média alta e uma praça de população de baixa renda. Como é que é usada?
O que afugenta e o que aproxima? Então, eu acho que isso era importante, eu gostaria de saber como é que na prefeitura está se trabalhando com esse diagnóstico, e a partir disso, eleger uma região, ou alguma região da cidade, onde a gente possa implementar um projeto inovador, projetos pilotos, criando critérios técnicos. Bom, essa região é a que mais apresenta condições de sustentar um projeto desse tipo. Sustentar de que forma? Com compromisso da população, de fazer dar certo o projeto, de acompanhar o projeto no primeiro ano, nesse governo e no outro governo. Então, esse desenho de governança, e aí a pergunta para o nosso painelista, está sendo pensado mudar a governança, aproximando as secretarias, para que esse compromisso seja feito? E aí eu traria também, que eu acho que a Érica trouxe, a questão das escolas. Eu conheço escolas, como o Emílio Massô, aqui, que eu não moro longe, que tem cursos gratuitos, e não tem interessados para cursar esses cursos. Agora, o que está inadequado é o curso que se oferece. Por que as pessoas não são atraídas? Então, e aí eu concordo, eu acho que a estrutura pública, escolas públicas, tem que estar num processo de formação. Formação, por exemplo, para reciclagem, envolvendo inclusive os moradores da região, a gente sabe que não tem. Então, para dar certo, funcionar melhor essa logística reversa, tem que haver também uma campanha de maior envolvimento de escolas, da população local, para que ela também contribua e que perceba que isso é geração de renda. Eu estou levantando isso porque eu acho que isso tem relação com o planejamento da cidade num horizonte de curto, médio e longo prazo. E esses projetos que, a princípio, já têm recursos, eu acho que eles poderiam entrar nessa visão inovadora que a consultoria contratada provocou e apresentou. Olha, vamos olhar para o território de uma forma diferente agora, porque a cidade é diferente, ela precisa de inclusão social e sustentabilidade ambiental. E como é que a gente faz isso? E pior, os indicadores para Porto Alegre não são bons, a gente está perdendo para várias cidades do país. Em termos de mobilidade urbana, em termos de qualidade ambiental, nós estamos perdendo. E aí eu acho, sinceramente, eu acho que ficar dizendo que a prefeitura não tem engenheiro, olha, é lamentável. Então nós temos que buscar um outro tipo de parceria com o setor público. E aí eu fico me perguntando, o prefeito apresentou um projeto de humanização do centro, apresentando certas expectativas que a gente precisa ter retorno. Se criaram alguns recursos, alguns instrumentos para fazer isso. Está funcionando? A gente pode ter acesso a isso? Que outro tipo de instrumento pode ser criado para que a inclusão também social nesses projetos envolvendo esse público-alvo que foi apresentado aqui, também deveriam ser criados. Mas são várias reflexões que eu gostaria de deixar para vocês e ver como é que a gente pode intervir de uma forma mais qualificada. Por enquanto, é mais uma ansiedade, uma angústia, né? Não estou ainda percebendo um espaço, assim, para o aprofundamento dessa reflexão que o diagnóstico aí da consultoria contratada acabou provocando, na medida que eu fui lendo ele, e estou quase concluindo. Obrigado. Catiane, eu acho que as colocações do Milton são mais do plano diretor. Eu não conheço esse diagnóstico, não tive interface com ele, então não seria prudente eu tentar tecer qualquer comentário. Eu gostaria de tomar a liberdade de falar. Eu tinha levantado a mão antes, mas aí eu caí, né? Deixa eu ligar a câmera aqui. Olá, tudo bem? Eu sou a Juliana, aqui do Rio. Eu só gostaria de complementar o que o Freire tinha iniciado a falar, né? E daí, em seguida, o Milton, o colega Milton, fez as suas colocações. Eu só gostaria de deixar registrado que esses projetos que o Freire mencionou muito de forma superficial, porque esse projeto é bem... incluem diversos campos, né, de atuação. Um deles são esses projetos de regularização das unidades de triagem hoje existentes, né, e que se busca
além de melhorar a qualidade de trabalho, né, as condições de trabalho dos associados, né, se busca também o atendimento às normas técnicas vigentes, né, que são muitas hoje em dia, assim, além da acessibilidade, a gente tem as questões também de PPCI, a gente tem as questões de bacia, né, de detenção. Então, são questões que o quadro técnico também está assessorando o Freire, ele não está deixando de ser contemplado essa questão técnica, né? Então, só para deixar registrado, que apesar da carência do quadro técnico que o Milton pontuou junto com o Freire, nada está deixando de ser atendido, né? A gente, aos troncos e barrancos, estamos aqui trabalhando, né? Não esqueçam de nós. Só isso. Respondendo o Milton, a questão do diagnóstico, né? A gente vem discutindo ele tecnicamente dentro do grupo técnico operacional. Que a arquiteta Juliana, inclusive, faz parte, a Érica também, e né, ambas encaminharam suas contribuições que estão sendo revistas no produto 2 ainda, né, que a gente está com expectativa de receber logo. E assim, foram feitas também algumas reuniões específicas da consultoria com algumas áreas técnicas para dirimir algumas dúvidas, assim, principalmente quanto a dados, né? A dados que não foram, que não existem, alguns que não foram disponibilizados, né, em tempo e depois acabaram sendo analisados no diagnóstico, então ainda ele está sendo fechado, né? Foi um trabalho muito grande e extenso também, né? Que nós pedimos para os colegas lerem o documento, também era muito, muito extenso, e então a gente ainda está fazendo essa compilação para receber um material que seria finalizado daí desse produto, né? E no meio disso, a gente já recebeu outro produto, né, que é o 3 e o 4, que fecha daí a análise das estratégias e do modelo espacial. Ele está sendo analisado dentro da coordenação técnica, primeiro no sentido se ele está atendendo ao termo de referência, né? Então, primeiro tem que ser feita uma análise assim, no sentido de atendimento, né, para daí realmente se receber ou não o produto. E assim que ele tiver sido oficialmente recebido, daí vai ser disponibilizado de novo. Mas concordo que há um pouco tempo de discussão, inclusive internamente, né, dentro do nosso trabalho, nós estamos com uma dificuldade de conseguir discutir, né, o produto no seu detalhe, porque nós temos diversas reuniões, nós temos, né, as demandas diárias, enfim, mas assim que a gente tiver, né, as novas versões, elas vão ser encaminhadas e acredito que principalmente esse pedido, né, que vocês também devem estender, eu acho que é o GT técnico consultivo, né, onde estão todas as entidades para fazer essa análise mais global, assim, né, de todos os produtos. Eu não sei se a gente vai ter mais tempo de falar alguma coisa, né, porque a gente já está chegando quase ao meio-dia, e acho que a ideia não é tomar mais o tempo do nosso convidado. Tatiana, eu queria fazer uma solicitação. Se pudesse ser a apresentação completa, não fatiada como foi apresentada, tá? Uma solicitação. Obrigado. Tá, então, não, a gente vai encaminhar a apresentação. Eu vou pedir para o Freire se ele pode
também disponibilizar a apresentação dele para a gente e também, se possível, disponibilizar a outra que trata da questão das triagens, né, mesmo que não foi mostrada para a gente, se tiver como encaminhar o material para a gente ter uma ideia, e quem sabe em outro momento, né, falar mais especificamente do tema, e depois, né, lembrando, a gente ainda não entrou na fase específica das propostas, né, e depois tudo isso, acho que a gente vai ter que todas as questões que foram apontadas, né, no momento que tiverem sendo elaboradas as propostas, né, o texto da lei, né, tudo a gente tem que revisitar essas questões. E acho que com relação aos comentários, o que eu vou fazer? Os comentários do chat, como eu mostrei antes, eles estão sendo colocados naquele painel que a gente tem, né? Então, como foi feito na semana passada, né? Eu fiz um PDF desse painel, e daí eu coloco na pasta pública, e daí todo mundo vai ter acesso. Mas, enfim, a gente já está chegando ao meio-dia, quase, né? Eu agradeço a todos os presentes e ao Freire, principalmente, né, pela disponibilidade nessa correria que eu imagino que a secretaria está, né? De principalmente atendimento e acolhimento das pessoas. Então, a gente agradece muito a tua presença, acho que foi assim, ó, né, foi muito interessante ver esse panorama, né, e de tudo que a gente precisa pensar e prever, né, no plano diretor para nortear as políticas públicas que depois vão ser desenvolvidas na cidade, né. Então, a princípio é isso. Freire? Eu agradeço o convite. Essa apresentação eu disponibilizo para ti, Catiane, não sei se tu compartilha. Como eu disse, foi um primeiro esboço, nós já estamos avançados. É importante as contribuições de todos vocês para a gente poder chegar, avançar, olhando, né, de uma forma mais holística até toda essa questão e enxergando as oportunidades que o plano diretor pode trazer. Eu acho que tem oportunidades que o plano diretor pode trazer, olhares que esse grupo pode trazer, que ele já trouxe, né? E assim, sobre o projeto de reciclagem, tá? Ele também é um projeto, eu vou mandar uma lâmina que resume bem ele é um projeto muito ousado, né? E a gente está aí com a equipe, né, das colegas do DMLU, da Ismamus, fazendo um trabalho assim exemplar para a regularização, para a organização desses grupos, das cooperativas, da infraestrutura, mesmo que ainda não tenha o recurso que a gente deseja, que a gente vai ter, né? Mesmo assim, nós estamos trabalhando dioturnamente para que a gente possa ajudar esses grupos e estruturas a fazer um trabalho cada vez melhor. Agradeço o convite aí e um bom dia a todos. Muito obrigada, então, gente. Então, assim, a gente encerra essa reunião e a gente pode continuar se comunicando ali no grupo, né? E assim que tiver as atualizações todas, eu faço um encaminhamento. Tá bom? Muito obrigada, uma boa semana, bom trabalho a todos. Boa tarde a todos e todas. Tchau. Tchau, bom dia a todos. Tchau.